E vem conferir a crítica da série Skeleton Crew. E eu finalmente assisti a série Skeleton Crew, que na verdade acabou semana passada com seu último episódio e que é uma nova série dentro do universo de Star Wars. E bom, desde o anúncio da série eu tinha muito medo do resultado que essa série poderia ter. Porque afinal, quando você pensa em Star Wars hoje em dia e você pensa na Disney, você pensa que eles têm muito mais acerto do que erro. E eu cresci assistindo Star Wars, reassisti várias vezes os filmes porque eu realmente amei esse universo, me apaixonei por eles. E eu queria que o universo fosse maior, mais rico, não apenas nos livros que tem o universo expandido. Eu queria que novas gerações tivessem vontade de assistir para ter mais conteúdo para mim poder consumir. Mas infelizmente a Disney vem errando muito nas produções que envolvem Star Wars. Você tem o Andor, mas o Andor é uma ponto fora da curva. De modo geral, você vê muito mais erros do que acerto. Então quando eu vi Skeleton Crew, vi o primeiro trailer, eu pensei, essa é uma jogada muito arriscada. Eu prefiro que eles vão para algo mais certeiro. E ainda bem que eu estava errado, porque Skeleton Crew não é uma série excelente, é uma série só mediana, mas com certeza é boa para passar o tempo. E é o que eu falo, Skeleton Crew ela não é excelente, mas em nenhum momento ela prometeu uma série excelente. Ela em nenhum momento prometeu que seria uma revolução para Star Wars. Na verdade, ela prometeu que seria uma história divertida, boa para assistir, boa para passar o tempo com personagens carismáticos. E eu acho que ele consegue entregar isso quase tudo de modo geral. Começando com os personagens, porque é o que eu sempre falo. O que faz você gostar ou não de uma série, de um filme, de um livro, é como você tem uma relação com os personagens que estão na tela. E para mim, isso é um personagem muito carismático, que eu queria ver mais produções dele, que é o Neil. Ele realmente é muito carismático. Os outros são funcionais. Eu acho que tem algumas histórias interessantes que se ligam e criam arcos legais entre eles, mas não tem tanto carisma pra mim assim. Funcionam bem, são legal, são divertidos, como o personagem do Jude Law, mas quando você pensa de modo geral, são personagens que não chegam no nível do Neil pra mim. O Neil é muito carismático, ele é muito divertido, é muito legal torcer por eles. Desde a primeira cena à última, seu pensamento é: todo mundo pode morrer menos o Neil. De tão carismático, tão divertido que ele é, desde o seu visual impactante, que faz com que você goste dele, até quando ele começa a realmente ser desenvolvido. O Neil pra mim é diferente, o resto são personagens funcionais, que você gosta de assistir, eles vão funcionar em tela, não são os melhores personagens de Star Wars, mas eles funcionam bem pra série. De novo, é uma série feita para um público mais infantil. Então ter personagens mais jovens acaba fazendo com que, obviamente, um público mais jovem acabe funcionando. E óbvio, por ter um público mais jovem, nem todos os arcos que envolvem eles vai funcionar pra mim. Mas também é óbvio que nem todo arco foi feito pra mim. Foi feito para um público mais jovem se identificar. Assistir aquela série daquelas crianças, meio que uma aventura espacial pirata, se identifique, e que eu não vou me identificar hoje. Se eu fosse criança, talvez eu gostasse mais. Vendo hoje, eu não gosto tanto algumas coisas que eles fazem em alguns arcos. Tanto que tem alguns arcos que são mais infantilizados para alguns personagens, que pra mim não funciona tão bem, mas de novo, não foi escrito pra mim. Mas quando eu tô analisando a série, pra mim faz um pouco de falta. São personagens legais, alguns muito momentos funcionais, conseguem ter um desenvolvimento que cria uma ligação, mas é isso, são mais funcionais do que excelentes personagens. E o mesmo vale pra história. A história também não é revolucionária, a história ela é funcional, ela é boa. Você vai assistindo a série, você vai percebendo que ela acaba funcionando pros episódios. E isso é uma coisa também que a série, pra mim, é um risco que eles fizeram. Foi escolher uma abordagem mais episódica. O que isso quer dizer? O que quer dizer uma abordagem episódica? Cada episódio, ele começa e termina dentro dele. Óbvio, tem uma história principal que está correndo por volta da temporada, que ela vai ter o começo e o fim. Mas os episódios, eles colocam eles em situações que se tornam episódicas, enquanto a história principal vai sendo desenvolvida muito a pouco ao longo dos episódios. Isso é um grande risco, porque essa coisa episódica, se der errado, acabou. A série não vai funcionar. É melhor você ter uma história coesa e forte, como outras séries como Andor de novo faz. E aqui, não é que eu acho ruim, eu acho na verdade, de novo, ela acaba funcionando, mas ela não é tão marcante como poderia ser. Se focasse numa história mais forte, de família, de até religião, dessa parte de uma criança que viveu num mundo sem Jedi e que o sonho dele é ser Jedi, de realmente entrar nessa crítica mais forte, eu acho que funcionaria melhor do que série episódica. Mas ela tá lá. Tem coisas interessantes em todos os episódios, porque você pensa, em modo geral, nem todos te marcam. É como eu falei, assistir semanalmente Skeleton Crew passa muito aquela impressão de é legal, é divertido, mas é só isso. Eu não termino assistindo, eu termino ansioso pra semana que vem. Eu acho que o modo episódico, junto com os personagens que são legais, mas não são os mais legais do mundo, faz com que a série gere essa impressão de ser legal assistir semanalmente, e só isso. Porque a história passa isso, e o episódico passa isso. Você não termina o episódio querendo ver mais.
ver mais episódios. Então isso acaba incomodando. Uma coisa que vale a pena destacar, pra mim me agradou muito, foi a parte realmente gráfica. Porque quando você... Star Wars tem todo um histórico de usar muito maquiagem, usar muitos efeitos especiais de qualidade. Muita gente pode falar, ah, mas o episódio 1, 2 e 3 hoje não tem essa qualidade. Sim, mas na época ele era um alto nível para a sua época. Como antigamente, como a trilogia clássica também tinha isso. E aqui você sente isso muito na maquiagem, nos lugares, nos cenários vivos e que também conseguem criar esse universo Star Wars. E eu acho que isso também é interessante, algo que Star Wars deveria pensar bastante quando faz suas séries. Coloca cenários mais fechados, cenários que não tem aquela expansão de explorar o planeta todo, mas você consegue dar muito mais vida e muito mais uma atmosfera de série num cenário pequeno, como num cassino, como numa parte de lama, como num planeta de neve que você vê que é explorado mais a área ali da biblioteca. Você colocando cenários pequenos, parece que você fecha a série, mas na verdade você consegue dar mais vida pra ela, porque a ambientação fica melhor. No fim, Skeleton Crew acerta na trilha sonora e vai te entregar uma boa aventura. Uma série que me surpreendeu positivamente. Achei que ia ser um terror, na verdade é uma série mediana, que é boa pra passar o tempo e que eu espero que a função dela seja cumprida, que é trazer uma nova geração para o universo de Star Wars. Concluindo, Skeleton Crew não é a melhor série do universo de Star Wars, mas em nenhum momento ela prometeu que ela seria. Ela prometeu que ela seria uma série divertida e boa para passar o tempo. E para mim, isso ela consegue fazer. Ela conseguiu me divertir ao longo dos episódios e apesar de ter escolhas duvidosas, personagens que não são os mais carismáticos do mundo, deu para me divertir e de novo, eu espero que ela realmente traga uma nova geração. Não é excelente, mas é boa para passar o tempo. E por isso que eu fecho a série Skeleton Crew com uma nota 6 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da série Skeleton Crew? Você gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.